Salvador, mais um dia de sol aqui do Mirante, visualizando a comunidade Vila Brandão. A vila se localiza aqui atrás da Igreja da Vitória, bem bonito, uma área verde de bambuzais. Uau, vamos trocar ideia hoje com a Célia, que é uma artista da comunidade. Grafite, uma vista maravilhosa, muita área verde, deve ser bem bacana mesmo. Ao visitar nossa comunidade, use máscara e lave suas mãos. A Associação de Moradores agradece. Ficou muito bacana mesmo essas cores na comunidade. Traz uma vida. E agora tá chegando na área verde. Célia? Oi. Olá, como vai? Já tô aqui já, tá vendo? História, memória é super importante. E eu tenho visitado várias comunidades onde eles pensam o museu da comunidade, como a memória da comunidade. Essa história que você está me pedindo para contar, eu estava contando a história que eu conheço, porque Sim. eu não sou uma moradora antiga. Sim. Né? O nosso olhar é um olhar de fora, né? Sim, sim. Né? De dentro também. De dentro, não, de fora e de dentro, mas de um outro ângulo, naturalmente. Né? A gente pode dar assim uma... Eu acho que a história não começa só 50, 80 anos atrás, Sim. mas começa muito antes. Porque, assim, era sempre um lugar... Assim, primeiro tinha, assim, aldeia, nem uma aldeia, mas tinha o povo Tupinambá morando por aqui. Sim. Né? E isso já é uma história longa. É importantíssimo lembrar desse povo Tupinambá. Lá já foi um lugar de resistência, porque aqui começou a invasão de Salvador, pelos portugueses, a construção de casas, de fazendas, e eles escravizaram os Tupinambá aqui. Sim. E tive essa revolta que eles queimaram as fazendas e mandaram os portugueses embora, que chegaram lá em Porto Seguro, tá? Sim. Isso é o catch da história. Mas depois sempre fui um lugar aqui que estava entre as duas cidades, Sim. entre os centros e a praia, Sim. assim, um lugar onde sempre tinha gente rica, Sim. e um lugar escondido. Desde 1910, 12, existem documentos das casas aqui, que assim, existiam casas para alugar para os trabalhadores do bonde. Sim. E sobretudo tinha essa conexão com a fábrica de Charles, que está lá embaixo, que era antes do Yacht Club, que o Yacht Club comprou, e que era, assim, um lugar de trabalho para as pessoas que estavam aqui e que construíram casinhas no mato. E nas fotos antigas você consegue ver que tem plantação na frente das casinhas, assim, escondidas, invisível. Sim. Sempre o princípio ser invisível. Isso foi, assim, a história daqui. Sim. E acho que uns 80 anos atrás, mais ou menos, o seu Antônio chegou lá e começou a pegar essa parte aqui em cima, chamando a família dele, vindo com toda a família. Ele era pai de santo. As pessoas às vezes não percebem que eles têm direito a essas coisas. Tem direito de saber, tem direito a o problema é que existe uma política toda feita para tirar a memória. Porque se você não tem memória, é igual uma árvore que não tem raízes. Você está no ar. E as coisas, e como você se comporta também na sua vida, vai ficar assim uma coisa simples, sem pergunta, sem questionamento, né? A gente sabe, por exemplo, que os malês deveriam ter, no dia dessa revolta dos malês, tem que ter um evento para tudo quanto é cidade. Né? A gente reclama, por exemplo, eu tenho uma canção chamada Mercado Modelo, tá? Que eu fiz para o Mercado Modelo para lembrar essa sociedade o que foi esse espaço. Então, esse espaço foi o primeiro espaço que o africano
pisou o pé Sim. numa condição subhumana, Sim. certo? Foram trazidos, acorrentados para cá para poder construir esse país. E também não deve esquecer, isso que eu acho bacana, que as pessoas têm o direito de saber que elas que construíram isso aqui. Sem elas aqui, sem os negros aqui, isso não estaria da forma que hoje está. Tá? Então, assim, quem construiu que teve uma parte significante foi esse trabalho. Eu vou querer escutar essa sua música pra gente. A gente tem que divulgar, a gente tem que falar sobre essa música. Essa música, ela conta uma história. Ela conta essa história porque eu acho que aquele mercado modelo deveria ser um museu. Sim, sim. Tem que ser um museu para guardar a memória. Concordo perfeitamente também. Concordo. Dá o pódio, dá o altar a quem realmente dele participou. Falar o que tinha acontecido. E a mesma coisa com a história indígena. E eu acho um absurdo que aqui não tem assim uma placa que aqui era território do Tupinambá. Então, se a gente andar para a cidade e ver o nome das ruas, então nós achamos o nome de quem nos sacrificou. E o nome tem uma importância relevante porque é a sinalização da história. Isso. Então eles boicotaram toda essa forma de contar a história. E é isso que é o problema que nós temos das grandes mídias, das tradicionais, que elas estão velando para que você não se lembre, para que você não se identifique, que você teve o seu avô que foi que comandou, que organizou o maior levante. E que a gente não tem que ter vergonha, porque a gente continua nessa situação. Porque quando a gente sabe do nosso passado, a gente vai entender o presente e a gente vai modificar o futuro. A narrativa da Globo é a narrativa do invasor. Ela não é a narrativa. Mas ninguém está entendendo. Eu fico me perguntando se no altar de todas as religiões, o amor é o primórdio, é a base, realmente a existência. É a força, né? Por que eles vêm com essa história de querer definir cor, raça, religião e gênero? Né? Então, assim, a gente não pode misturar, como agora a gente está vendo, a gente não pode misturar também Bíblia e Constituição. São duas coisas diferentes, mas eles querem dar a Bíblia para a gente e tirar a Constituição. Né? Quer dizer, é uma coisa muito perigosa que está assombrando as pessoas que estão refletindo um pouco mais. Né? Eu acredito muito na educação e cultura. Um povo sem cultura, ele não tem uma história, não tem uma memória. Então, eu vivo nesse universo, às vezes eu erro. A gente tem que dar atenção para isso. Tem que dar atenção. Eu acho que é tudo um processo. Né? Porque, assim, aqui, para nós, é um processo de aprendizagem sem fim. Isso eu acho muito importante porque permite de crescer, de ter outras ideias. Né? E a luta de resistência aqui, a gente entrou bem com cabeça e com ação internacional contra a desapropriação. Né? Isso foi a nossa parte. E sempre nos metemos, mas também fomos muito atacadas, muito queimadas, muito perseguidas. Eu acho que é assim, por isso, nem quero te falar detalhes. Tem uma história bem longa da questão da resistência, e é interessante porque, assim, é como se fosse há 500 anos atrás que vem o português e a igreja, né? E abate. Então, assim, é exatamente assim onde a oligarquia, a igreja e os laranjinhas, né? A gente está se unem a história do Brasil. Para poder criar essa coisa, né? É uma fonte para se criar poesia, criar música, refletir, pensar. Eu, de fato, estou muito curioso para escutar sua música e saber disso. E a arte é o melhor caminho de acordar as pessoas, mobilizar as pessoas, emocionar as pessoas. Vai tecendo fio
e de doutrina. Cobre-os nos o véu da noite, vira véu em purpurina. E nesse jogo vil, as togas boiam por cima. Seu destino e o meu no banco de negócios sela o pacto da fedentina. Em glória ficará na história qual uma vil escória de traidores homens vaselina. Agora é a gente que chora, que ajoelha, implora, 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 implora. Implora, 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 em glória, na história, em glória, em glória, em glória, na história, em glória. Agora é a gente que chora, que ajoelha, implora justiça, eles passam tudo por cima. Vamos voar!